mas que bem-aventurado significa feliz, como se fosse uma família feliz. Eu não sei se você já fez isso, eu parei para listar um pouco do que nós poderíamos chamar de ladrões da nossa alegria, de situações, de circunstâncias, de ações que roubam a alegria da nossa casa. Se você já parou para fazer isso alguma vez, pode ser que você tenha condição de enumerar mais coisas ainda, das que eu não fui capaz de me lembrar de listar. Eu quero mencionar algumas, porque quando você para fazer a sua lista pessoal, familiar, começa a avaliar a história da sua casa e as dificuldades que você teve para preservar a bem-aventurança, a felicidade do seu casamento, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, no relacionamento entre irmãos e irmãos, né, ou irmãs, no convívio, no acerto também, diante dos erros, diante das falhas, você vai se surpreender, especialmente se você for considerando a sua própria história. É claro que nós temos que considerar os nossos erros, os nossos pecados. Todos na família erram, ninguém é perfeito. Quando nós vamos casar, nós procuramos a pessoa perfeita, mas nós não encontramos. Ela se torna perfeita aos nossos olhos, graças a Deus, né? Os defeitos nós nem vemos, nem enxergamos, né? Quando nos apaixonamos, quando Deus traz no nosso coração um sentimento precioso do amor, e quando nós começamos a conviver com aquelas pessoas que enchem a nossa vida de amor e carinho também, e aí os defeitos somem, né? Mas elas têm defeitos sim, não são os príncipes e as princesas encantadas todo dia não, né? Amanhece com o cabelo um pouco desarrumado, com o rosto um pouquinho amassado, o tempo vai trazer algumas rugas e vai trazer algumas rusgas também no relacionamento. Então a gente vai até descobrir que depois que a gente casa, me parece que a pessoa era melhor quando namorávamos, né? Porque, olha, eu não sabia que você tinha esse defeito ou aquele defeito, que você tinha esse jeitão ou aquele jeitão. Nós somos surpreendidos porque a gente não vive debaixo do mesmo teto quando namora. A gente vive os momentos de bons encontros, né? Ela está sempre arrumadinha e ele está sempre cheiroso. Então, depois a gente descobre que não é sempre assim, né? Não dá para ser. Nós somos seres humanos. Uma das coisas que roubam a nossa alegria são os nossos próprios pecados, né? Então você vai considerar: a minha família, ela pode ser feliz, mesmo que exista em mim falhas, mesmo que exista na minha esposa, nos meus filhos, atitudes pecaminosas. Qual o ser humano que não peca? Sabemos que nós pecamos e pecamos todo dia. E quem diz que não peca, faz-se mentiroso, está pecando também. Então, uma das ações é os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, né? A nossa iniquidade. Nossa família é assolada por iniquidade. Às vezes, a gente não sabe bem o que é iniquidade, mas iniquidade é um pecado que é praticado constantemente. Um vício que eu vou mantendo na minha casa, um mau costume, um defeito que eu não corrijo. Né? Às vezes a minha precipitação do falar, às vezes o meu mau humor, né, com tudo, ou a minha negatividade. Pode ser também o envolvimento de pessoas com vícios, bebida, drogas, né, jogos. Então isso é iniquidade, não é um erro, é um defeito que você sabe que tem, mas que você não trabalha diante de Deus para eliminar. Não é um esforço seu, não existe um esforço seu, um empenho seu, ou mesmo que exista, você se sente dominado por esse vício. E isso destrói a sua casa, destrói a sua família. Porque os vícios, eles podem surgir. Não há casa que não tenha alguém que tenha uma certa iniquidade, um certo pecado constante, um vício do qual ele não consegue se livrar. Pelo contrário, essa atitude, essa ação, essa intenção domina, o domina, né? E rouba a alegria da sua casa, e mina a possibilidade de você ser feliz, de você estar e se sentir bem-aventurado. Então tem também a questão não só dos nossos erros, mas da iniquidade mesmo, de erros constantes, de ações constantes, que se tornam vícios, que não são vencíveis, e que geram prejuízo, ano após ano, porque o pecado tem as suas consequências. Quando ele vai seguindo na sua prática, ele vai corroendo, se tornando mais danoso a cada tempo, a cada dia, a cada ano que ele se estende. Mas há também as circunstâncias do viver. O Senhor Jesus, quando fala da edificação da casa, em Mateus 6, ele vai falar do fundamento correto para a gente construir, vai usar a palavra de Deus
por isso que nós usamos a palavra de Deus para instruir a nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, para buscar de Deus sabedoria para tomar nossas próprias escolhas. Ele vai dizer então que há o fundamento certo, a palavra de Deus. E alguns constroem sobre esse fundamento, ele chama de rocha, mas outros constroem sem a instrução divina, constroem conforme o seu próprio pensamento, o seu próprio propósito, e ele chama que esses estão construindo na areia. As casas são iguais, aparentemente iguais, são belas, são perfeitas, foram bem construídas, todas elas têm o piso, todas elas têm janelas, todas elas têm telhado, todas elas têm pintura, em todas elas mora alguém, foram edificadas, né? Mas aí o Senhor Jesus diz que no decorrer do tempo a família vai enfrentar chuvas e tempestades e inundações e ventos fortes vão soprar contra esta família, contra essa casa. Então está garantido para mim e para você que um dos ladrões da nossa alegria familiar, que pode nos impedir de sermos bem-aventurados com a nossa casa, são as circunstâncias da vida, as circunstâncias difíceis, os vendavais, as tempestades. Algumas delas são anunciadas, o céu vai escurecendo, as luzes vão ficando escuras, e aí você vai se preparando, porque você sabe, vem uma tempestade aí, vem uma chuva forte. Outras não, de repente surpreende, o dia está de sol, a coisa está bem tranquila, mas à tarde vem aquela tempestade com raios, trovões, ventos, chuvas fortes, e cai uma água, uma chuva que não era esperada para o mês, em 3 horas. Ou que é esperada por mês, mas por mês todo, mas cai uma vez só. Nos surpreende, circunstâncias nos surpreendem, nós não esperamos. E que roubam de nós a alegria. O desemprego que veio, uma enfermidade que surgiu na família, às vezes anunciado, às vezes não, às vezes esperado, às vezes não, mas são circunstâncias que mexem com a gente. Uma crise no país, uma dificuldade financeira, porque não deu para se planejar também, surgiu uma conta para pagar que você não esperava, ou então você não se planejou bem e agora você viu que a bola de neve tomou conta, e para você pagar as contas a coisa ficou difícil, os juros estão galopando por aí, e você infelizmente não teve como, e as contas, os recursos financeiros não são mais suficientes para cobri-las. Vai embora a alegria. O casal pode caminhar bem, se faltar dinheiro às vezes, o problema começa, a discussão começa. E começa e as discussões surgem em coisas bobas, em coisas tolas, em coisas que não seria necessário descobrir, mas porque a cabeça está cheia com um problema financeiro. Não são poucas as famílias dos casais que se separam por dificuldades financeiras. Não são poucos os irmãos que brigam uns com os outros por causa do dinheiro, herança. Quer receber mais, o outro acha que o outro que recebeu mais, ele acha que foi levado. Não falta do nosso país, não falta do mundo afora, pais, né, que às vezes são feridos por causa de herança nas mãos dos próprios filhos. Na casa do nosso país, de filha, de filho que matam os pais por causa do dinheiro. Foi-se embora a paz, foi-se embora a alegria. É uma circunstância financeira, é uma situação, uma circunstância que surgiu. Eu conversava com o Sr. João essa semana aqui, no tempo, na quarta-feira, no nosso momento de estudo e reflexão bíblica. Então nós falávamos, nós falávamos do quanto o dinheiro, ou o amor ao dinheiro pode ser danoso numa família. Quantos irmãos não falam um com o outro? Quantos irmãos já assassinaram o outro? Quantos irmãos e irmãs já deram as costas para os outros, já desconsiderou todo o afeto de sangue de família por causa de tostões ou por causa de milhões? Quanto o amor já esfriou de muitos lares, de muitos casais? Quantos sonhos e projetos foram desfeitos? Porque faltou recurso financeiro, e aí a briga se estabeleceu, o caos se estabeleceu, e como não havia o fundamento sólido na palavra, o que acontece? A família se desfez, os sonhos se perderam. Então são causas que roubam a nossa alegria familiar. E você poderia citar outras, que você tem em mente aí. Além das circunstâncias, além dos pecados, além das dificuldades financeiras, você podia falar das tragédias que acontecem na vida.
das perdas que nós vivemos e dificilmente superamos. Levam a nossa alegria, levam a nossa paz, levam a nossa bem-aventurança de dentro de casa. Então, será possível uma família bem-aventurada diante de tantas causas, de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantos ladrões da nossa alegria, da nossa bem-aventurança, no decorrer da vida? Porque Jesus mesmo falou, as tempestades elas vêm, as inundações vêm, os ventos falam. Isso é coisa da vida. No outro versículo ele vai dizer o quê? No mundo tereis aflições. Não há como evitar. Por mais crente que você seja, por mais fiel ao Senhor que você sirva, por mais que você busque ao Senhor, se ateie à sua palavra. A tempestade veio para casa com um fundamento na areia ou na rocha. É possível ser feliz com a sua casa, com a sua família, ter uma família bem-aventurada diante de tantas situações, circunstâncias, pecados, iniquidades, os nossos erros, as nossas falhas, diante de tantas situações, circunstâncias deste mundo que sempre estão batendo na nossa família, sempre batendo na nossa porta. Então nós vamos tentar descobrir o caminho, descobrir o meio, para que apesar de tudo, e mesmo em razão de tudo, nós possamos preservar na nossa casa a felicidade que Deus pode oferecer e oferece àqueles que o amam. Eu quero ler um outro texto que também é em Salmo, e esse agora é o 127. Nós temos o 128, eu vou ler agora o 127. Não está mudando. Aí foi. Olha, 127. Deus vai estar aí projetado para você. Nós temos que lembrar que 127, 128 são cânticos dos degraus. São canções entoadas pelo povo judeu enquanto se dirigiam ao templo. São canções que proclamavam ensinamento, ensino às gerações vindouras, aqueles que viam ao templo, os filhos que nasceram, os netos que iam se tornar as gerações futuras de Israel. Eles usavam esse tempo de ida ao templo para, através dos cânticos, instruir, ensinar o coração das gerações vindouras sobre quem é o Senhor, o que Ele fez, quais são as bênçãos que Ele traz. E eles usavam as canções, os cânticos dos degraus, para levar essa lição ao coração. E há lições que são levadas ao coração da família, porque eles caminham como família na direção da igreja, para cultuar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para oferecer ao Senhor as suas ofertas em gratidão por tudo aquilo que o Senhor havia feito e representava na vida de cada família. Então o capítulo 127, todo bem procede de Deus, esse é o título aqui, tá? Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza, o texto está projetado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeados, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do vento, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Muito bem, qual é o caminho para alcançarmos então a possibilidade da família bem-aventurada, da família feliz? Primeira coisa que nós temos que ter é confiar na soberania de Deus. O salmista ele começa a dizer de atitudes comuns na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pai, de qualquer mãe, de qualquer cidadão. Ele vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que ele está demonstrando, o que ele está dizendo, fazendo e querendo lembrar, é que nós dependemos da soberania de Deus. Não há como viver se Deus não manifestar sobre nós o seu cuidado, se Deus não usar o seu poder para nos sustentar. É bobagem o ser humano se esforçar, achando que ele vai conseguir sozinho, que ele vai conseguir sem o respaldo de Deus, sem o socorro de Deus, sem o auxílio de Deus, sem a providência de Deus.
Vou caminhar assim, daqui a pouco eu vou deparar com as minhas limitações, com as limitações dos meus amigos, com as limitações da minha conta bancária, dos meus títulos, dos meus cargos. Eu vou me deparar com as limitações que o ser humano tem, que todo ser humano tem, por mais poderoso que seja esse ser humano, homem ou mulher, no mundo. Ele vai se colocar diante de uma circunstância, diante de uma tempestade, diante de um momento da sua vida, em que aquilo que se pede, que se espera dele é muito mais do que ele pode dar. É a fragilidade da vida. Nós não podemos tudo, nós não sabemos tudo, nós não temos todas as respostas. Foi um período na história da humanidade que o ser humano achou que ele tinha mesmo todas as respostas e que agora ia resolver todos os problemas. Para cada resposta que ele descobria, 10, 20, 30 perguntas surgiam lá atrás. E o ser humano descobriu que a ciência, que a tecnologia, que o desenvolvimento do conhecimento humano não era capaz de resolver os problemas da humanidade. Pelo contrário, ia apenas apontando outros problemas maiores. E o salmista, ele abre o seu canto, dizendo, de fato, da sua necessidade de confiar no Senhor, de esperar no Senhor, de contar com a ajuda, com o auxílio que o Senhor dá. Senão o meu esforço, o meu trabalho não vai dar em nada. Nós achamos que às vezes podemos fazer sem orar, sem buscar de Deus uma direção, e gastamos muito mais tempo, e investimos muito mais recursos, e planejamos, esquentamos a cabeça, e às vezes perdemos a saúde, trabalhando tanto. Deus chega a dizer, você vai levantar de madrugada, você vai acordar tarde, sua vida vai ser, daqui a pouco, uma vida de quem está muito cansado, vivendo uma estafa, vivendo aí, quem sabe, uma depressão devido a muito trabalho, a muito empenho, e você não vai chegar em lugar nenhum, para comer um pão que penosamente granjeado. E aí ele vai lembrar assim aos seus amados, aqueles que o buscam, aquele que nele confia, aquele que espera na sua providência, aquele que trabalha em comum acordo com o Senhor e na sua vontade, recebe de Deus até enquanto descansa, até enquanto dorme. Deus trabalha a nosso favor, diz a Bíblia, trabalha enquanto nós dormimos, porque Ele não dorme, não dormita aquele que nos guarda, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, diz o salmista também em outro momento. Então é a certeza, irmãos, de que a nossa alegria, ela pode acontecer, se nós depositarmos a certeza da nossa vida, a felicidade, a alegria da nossa casa, na soberania de Deus, confiando nele diante das circunstâncias. Hoje é dia das mães. Eu quero lembrar algumas personagens, mulheres, mães bíblicas, que possam nos ajudar a entender essa grande verdade. E para esse texto eu lembrei muito da história de Agar, que nos é contada ali em Gênesis. Gênesis capítulo 21, se quiser abrir sua Bíblia você pode, a partir do verso 8, nós vamos encontrar até o versículo 21 também, um episódio difícil na casa do Abraão, nosso pai da fé. Abraão está vivendo um momento de alegria na família. Isaac nasceu, está sendo desmamado. Desmamar uma criança, vê-la crescer, vê-la se desenvolver bem, é um dia de festa, ele arma a festa. Ele reúne os servos e as servas, ele reúne a esposa, ele reúne os amigos, ele dá o banquete. E o que acontece durante o banquete é algo muito comum junto às famílias. Quando dois irmãos se assentam e começam a brincar, daqui a pouco eles se desentendem e brigam. Sabe, aqui uma serva chamada Agar, e ela viu que os seus anos de vida passavam e que ela não tinha possibilidade de dar filhos a Abraão, e havia em Abraão uma promessa de Deus de que ela seria pai de uma grande nação. Ela começa a ficar preocupada com isso, e no costume dos judeus, as servas servem as suas senhoras de todas as maneiras, inclusive para dar filhos aos seus maridos. E ela determinou então que Agar viesse e que se deitasse com Abraão e que desse então um filho para ele ter a descendência, para ele preservar o nome. Não há entre Sara e Agar nenhum desentendimento com a mulher. Agar em nenhum momento quer tomar o lugar de Sara. É diferente de Penina e Ana. Acho que vocês se lembram dessa história também. Penina vivia fustigando Ana, humilhando Ana, porque ela era a mãe e Ana não, ela era serva.
ela estava dando continuidade, descendência. Elas vão adiando. Entre Agar e Sara não havia esse problema. Nós não vemos essa briga, essa disputa. Mas nós vemos uma disputa, um desentendimento entre o filho de Agar, Ismael, que é filho de Abraão, e Isaac. Porque eles se reuniam, a festa corria solta, o menino tinha sido já desmamado, o momento era um momento de alegria, mas uma intriga, uma discussão entre crianças gerou uma confusão na vida, na família de Abraão. Se você fosse visitá-lo nesse dia, você não ia gostar daquilo que você viu. Você vai encontrar uma mulher dizendo para Abraão: olha, amanhã eu pego essa serva fora de casa, ela vai levar com ela o filho dela. E no outro dia, bem cedinho, diz o texto bíblico, Abraão preparou um pedaço de pão, preparou uma botija de água e apontou um rumo para Agar, o rumo do deserto. Vai com o menino, vai pelo deserto. E Agar então toma essa criança, esse menino, seu filho, e você imagina uma mãe sair com um pão, com uma botija de água, para atravessar o deserto, pensando em todos os riscos. Da água acabar, do pão acabar, dos perigos que o deserto representa, por causa da sua escassez de recursos, por causa também de salteadores, por causa de ser era uma mulher e sozinha com uma criança no deserto. Pode ser tomada por qualquer homem, abusada, há muitos riscos, há muitos perigos, mas ela sai, ela vai. E o que acontece é que acaba o pão, acaba a água. E não acaba só para ela, acabou para a criança. Eu quero que você entenda isso, porque até acabar para a criança já acabou para a mãe há muito tempo. Mas sabendo que o filho poderia não ter água para beber, ela já começa a ficar com sede agora, para ver se consegue dar água para o menino quanto mais tempo puder. Se ela imaginar que o filho não vai ter o que comer, ela já começa a dar o jejum dela hoje. E se alguém pergunta para ela, está emagrecendo, o que está acontecendo? Vai falar o quê? Não, resolvi fazer um regimezinho aí. Mas é a circunstância difícil que está fazendo fechar as torneiras. Primeira torneira que fecha é da mãe mesmo. Ela vai lá e fecha os recursos todos para manter o recurso dos filhos. E chega um momento que não tem mais recursos. A providência que Abraão deu, acabou. A água acabou, o pão acabou, o deserto continua. A criança está faminta, a criança está sedenta, a criança começa a chorar. Ela percebe que a criança não vai resistir. Já está chorando há muito tempo, já está com sede há muito tempo, já está com fome há muito tempo. E ela percebe que a criança não vai resistir e vai morrer. Ela coloca a criança numa sombra, ela se estende um pouco mais adiante. A Bíblia fala, elas colocam alguns metros longe da criança. E ela começa ali, quem sabe, a se entristecer e a chorar e a derramar sua alma também diante de Deus, porque ela não aguenta ver o filho morrer. E ela não tinha planejado nem ver esse filho, ela fez isso em obediência a Sara, que pediu como serva. E agora tudo está perdido, e não há mais recursos. E o que surge para essa mulher é uma ação da divina providência de Deus, da soberania de Deus. Porque quando acabam os nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão firmes. E Deus vai enviar um anjo. O anjo vai dizer a essa mulher: olha, Deus ouviu o choro da criança. Ergue os teus olhos. Deus vai fazer dessa criança uma grande nação aqui no deserto. Deus vai sustentá-los aqui no deserto. Ergue os seus olhos. Quando ela ergue os olhos, ela vê uma fonte de água. Não sabemos quem cavou, não sabemos se ela já estava por ali, essa fonte, não sabemos se Deus trouxe essa fonte naquele momento, mas nós sabemos que aquela mulher, no tempo do desespero dela, ela sabia: eu não consigo cavar nada, não consigo arrumar em lugar nenhum, meu filho vai morrer. Os recursos que nós recebemos da fonte de Abraão já se foram. A felicidade acabou, o negócio agora é pranto, o negócio agora é morte, o negócio agora é tristeza. Mas vem da soberania de Deus, a divina providência. Quando ela ergue os olhos, ela vê o poço. Deus vai dizer para aquela mulher: esse poço vai ser seu. Os viajantes vão passar por aqui, eles vão te pagar pela água. Você vai ter para você, você vai ter para o seu filho, você vai sustentar ele aqui, sustentar a vida dele, sustentar a sua vida. Ele vai ser numeroso, ele vai se casar, ele vai ter muitos filhos.
E aquele tempo de aflição, e aquele momento de tempestade, e aquele momento em que as ondas batem com força contra aquela família, Deus se manifesta com a sua soberania e presença. E a alegria retorna a história, a vida daquela mãe e daquela criança. Ele cresceu, ele se casou, a nação se tornou numerosa, forte. Deus cumpriu sua promessa, demonstrou que na sua soberania, quando encerra os nossos recursos, quando encerra nossas possibilidades, a santa providência de Deus se inicia com força, com vigor, para suprir e para nos alegrar, para nos sustentar, apesar das circunstâncias adversas que a vida possa nos trazer, por N motivos. Então é possível ser bem-aventurado quando a nossa alegria não está firmada naquilo que eu faço, naquilo que eu posso, nos recursos que eu tenho, nos bons contatos que eu fiz, nos títulos, nas contas bancárias, mas quando eu confio, ou manifesto a minha confiança no Senhor. Porque aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que eu não consigo fazer, Ele faz. Aquilo que eu não dou jeito, Ele dá um jeito para dar. Aquele problema que para mim é sem solução, Deus aponta um caminho e uma saída. A felicidade está na confiança nossa no Senhor. Por isso que a Bíblia menciona, e é por isso que o poeta Salmo também nos lembra, de que é possível ter felicidade, ter paz na família, na choupana, embora a gente não encontre às vezes nos palácios. Na choupana há prazer. Quando o casal, os filhos, os pais, os irmãos, as irmãs, entendem que a nossa alegria não está firmada naquilo que a gente pode ter, nem quem a gente pode vir a ser, mas está firmada naquilo que Deus pode fazer por nós. O cuidado que Ele dá, a providência que Ele traz. Pode não ter tudo que a gente quer, mas se a gente tiver tudo que Deus desejou nos dar, nós seremos felizes, porque Ele nos dá sempre o bastante. A gente pode perder às vezes, a gente pode ver as circunstâncias adversas acumuladas, mas temos nossa confiança em Deus, mesmo aí a nossa paz interior é preservada, e a alegria de poder servir ao Senhor com a nossa casa, com a nossa família, e agradecer às vezes pelo último pedaço de pão, vai acontecer. Porque nós vamos nos contentar com aquilo que Deus faz, porque nós sabemos que Ele faz o bastante. De que Ele não deixa o justo desamparado, que Ele não deixa a sua descendência mendigar o pão, mas que Ele supre as necessidades daqueles que nele confiam e esperam. Davi vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu quando clamei de socorro. Essa mulher, mãe, aclamando por socorro. Uma espada está lhe transpassando a alma, o seu filho está morrendo. Vai morrer antes dela, apesar dela ter ficado sem água antes dele. Parar de beber água, parar de se alimentar, pode ter certeza disso. Uma boa mãe faz isso. Faz pelos seus filhos. Faz para aqueles que estão à sua volta. Faz parte da característica de mãe, do instinto de mãe. Primeiro para aqueles que Deus me confiou, depois para mim. Se sobrar, se eu tiver tempo, vai ser para mim. E Deus então redobrou a alegria, porque Ele manifestou na sua soberania a sua divina providência. Então a nossa alegria, a nossa bem-aventurança na família pode ser sustentada quando nós sabemos que ela vem não da fonte de recursos nossos, mas da fonte da bondade, da compaixão, da misericórdia, da providência do nosso Deus soberano. Deus é Senhor de tudo, Deus é Senhor sobre tudo. Deus é Senhor sobre todos os tempos, em todos os momentos. Não há ninguém que pode resistir ao agir da sua mão. Há muitos textos bíblicos que vão nos fortalecer nessa grande verdade. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele quiser cuidar, se Ele quiser fazer, quem pode resistir? Se Ele quiser trancar uma porta, quem pode abrir? Mas se Ele quiser abrir, quem pode trancar? É a soberania de Deus, é a grandiosidade de Deus, que Ele usa a nosso favor. Nós entramos um cântico aqui: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Não pode ser um negócio só de palavras, tem que ser um negócio de convicção, de verdade, que reflete na nossa vida quando os ventos impetuosos
fazem contra a nossa casa. Quando nós nos deparamos com circunstâncias, nós não podemos. Quando nós vemos que os recursos nós levantamos, acabou. Que as saídas que nós tínhamos não existem mais. Que agora parece que nós vamos perecer mesmo. Até que ele se volte para nós e diz: eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu choro, o Senhor ouviu, e Ele mandou da sua providência, Ele mandou do seu cuidado. Apesar da glória que tem, isso te importa comigo também. Essa é uma verdade que Agar viveu nesse tempo com Ismael. Deus se importou. E é porque Deus se importa na sua grandeza, na sua soberania, no seu poder, que a nossa alegria pode ser preservada, que a nossa família pode ser bem-aventurada, apesar de tantas coisas que querem roubar a nossa satisfação, a nossa alegria. Outra coisa que esse texto nos ensina é: faça o melhor que você puder. Mas não podemos também, porque Deus é soberano, porque Deus é grande, porque Deus nos ama, porque Deus faz o que nós não podemos fazer, cruzar os braços. Edificar uma família não é uma coisa fácil, não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de um ano, não é um trabalho que você possa dizer assim: não, minha família agora está bem, chega, eu vou deitar-me eternamente em berço esplêndido, tomar minha água de fogo e avaliar a vida e beleza, seja o que Deus quiser. Então, o Senhor sempre nos desafia ao trabalho. Só que quando fala que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edifica, Ele não está dizendo que você não deva trabalhar para edificar. Quando o Senhor fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, não quer dizer que nós não tenhamos que ter os sentinelas, os guardas. Quando Ele fala que você levanta de madrugada, às vezes deita tarde, para comer um pão que penosamente você alcançou, você conquistou como resultado do seu trabalho, Ele não está dizendo que você deve parar de fazer isso. Ele está simplesmente dizendo que você não deve fazer isso sem a bênção de Deus. Mas você deve continuar fazendo todas essas coisas, porque edificar uma família, fortalecer uma família, preservar a harmonia, a paz, a alegria da sua casa, vai te dar trabalho todo dia. Vai exigir de você esforço, empenho e até sacrifício, quem sabe, todo dia. Você não pode se descuidar, você não pode perder a vigilância, você não pode abaixar a guarda, porque tem muita coisa querendo tirar de você a alegria, a harmonia, a paz, em favor da qual você vem trabalhando todo dia. Um dia de descuido e essa alegria se esvai. Se você cruzar os braços, Deus vai abençoar o quê? Deus dá colheitas para quem semeia, para quem ara a terra, para quem cuida da planta. Deus edifica a casa de quem lança fundamento, de quem ergue parede, vai estabelecendo tijolo por tijolo, fica atento às trincas, às rachaduras, os buracos nas telhas. Para quem percorre durante a sua casa, em volta dela, olhando os muros, olhando as cercas, vendo se não há nenhum furo, para alguma raposa passar, para alguém vir tirar de você aquilo que você construiu. A Bíblia jamais vai dizer para nós que nós não devemos trabalhar, não devemos nos esforçar em favor da nossa família, em favor do nosso pai, do bem-estar do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos e irmãs, de tudo aquilo que nós podemos fazer, construir como família, de todo o trabalho que precisamos realizar para que juntos possamos chegar a alcançar o objetivo desejado, viver aquela alegria, viver aquela satisfação, viver aquele momento de vitória em meio às lutas, em meio às incertezas, em meio às dificuldades, transpor os obstáculos, vencer todos os inimigos da nossa alegria, quando surge o pecado, quando surge o erro, quando surge a indiferença, quando surge o egoísmo, e eu começo a achar que o bem da casa é aquilo que é bom para mim só, e aí eu arrebento todo mundo. Não posso deixar de trabalhar, não posso deixar de ter esse cuidado, esse carinho, esse bem. Edificar uma família não é um negócio fácil, não é um negócio que você ganha porque cai do céu. Deus promete te ajudar, te abençoar, mas no resultado do seu trabalho.
o resultado do seu empenho. Você não vai ter uma família bem fortalecida espiritualmente se você não ora pelo seu lar, se você não reserva um momento para buscar o Senhor em favor do seu cônjuge, da sua filha, do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Deus vai abençoar o quê? Deus abençoa a partir do trabalho, do serviço que você faz. A colheita vem em razão da semeadura, da semente que você joga, do cuidado que você dá para a terra, do cuidado que você traz para a planta. Ninguém constrói uma casa num dia só. Pode até ser que aconteça, mas hoje nós temos empresa, né? Constrói uma casa num dia. Mas vamos pensar numa pessoa e construir a sua casa. Assentar tijolo por tijolo, lançar os fundamentos, fazer os buracos, montar toda a base da casa, a estrutura da casa, depois levantar as paredes, fazer a cobertura. E quando você faz a cobertura, bota o telhado, você acha que acabou o serviço, beleza? Não, aí vem muito trabalho, vem trabalho mais delicado, vem trabalho que vai exigir mais cuidado, mais carinho, o acabamento, para tudo ficar bem bonitinho, para tudo ficar bem certinho, para que todo mundo chegue na casa, chegue na família e fique feliz, se sinta bem-aventurado, se sinta abençoado com o trabalho que você fez, com o empenho que você deu. Mas isso não é um negócio de um dia. Isso é trabalho na vida. Por isso que Deus já nos traz para a vida e nos insere uma família. Você já está abençoando, você já está sendo abençoado. E a partir dali você vai continuar como filho, como filha, até você instituir a sua casa e ter seus filhos, e vê-los também fortalecendo a sua família e sendo motivo de alegria, de satisfação, de bem-aventurança do seu lar diante de Deus. Mas há trabalho, exige empenho, exige sacrifício, exige esforço. Quando eu vou à Esfera Feliz, eu visito a minha avó, alguns aqui já a conhecem, outros já conhecem por foto, outros por histórias. Minha avó está com 101 anos, vai caminhando para 102. Eu estive lá agora algumas vezes, os irmãos estiveram me acompanhando aí por causa das complicações na vida, na história do irmão. E a gente vai na casa da minha avó, ela não tem mais a memória que tinha quando era jovem. Então ela repete a história para você, toda vez que você vai lá, algumas histórias são repetidas. Tem uma história que ela passou a contar agora, esse ano, e que se repete para nós. Quando nós chegamos na casa dela, ela olha assim e fala assim: o que você achou da minha casa? É bonita ou não é? Está tudo bonito. O pessoal teve lá, né? Eu vi essa história dela lá. Meu velho fez, desde a fundação, fez quase tudo sozinho. Coava areia, madeira, fazia massa, assentava tijolo. Meu avô era pedreiro, construtor. Fez essa casa, fez muitas outras lá na minha cidade, na minha região. Então eu fazia questão de dizer: fui trabalhoso. Quando eu podia, eu ajudava. Carregava uma areia, eu fazia a medida do negócio do carrinho, botava lá, não dava para ajudar sempre, mas ela fala assim: fiz isso aqui com as mãos dele e me deu para mim. E a satisfação dela é dizer o seguinte: hoje eu estou aqui acolhida, né? E vai na cabecinha dela, porque ele trabalhou muito e me deu de presente. Então é muito trabalho, ele não tem essa casa no meio do dia. Essa casa está lá, sempre teve manutenção, é uma casa já velha, é uma das mais antigas da rua ou da cidade, um formato assim mais arquitetônico, um pouco daqueles dos antigos mesmo. Eu vou ter 2 cômodos embaixo, a roupa banco, 2 cômodos embaixo, é comércio embaixo, é casa para ela morar em cima, dando recurso e dá recurso até hoje. Mas é um negócio feito com muito empenho, com muito trabalho, com muito sacrifício, com muito esforço. Porque não podia ficar trabalhando só ali, nós não tinha dinheiro para comprar material, nós não tinha dinheiro para comprar o pão de cada dia. Não é assim? Ele era pedreiro, ele tinha que fazer ali e fazer uma outra obra qualquer. Tinha que se desdobrar. Há momentos na nossa família, para a alegria ser preservada, para a gente alcançar a bem-aventurança, nós temos que nos desdobrar, acreditando que Deus vai nos sustentar, Deus vai abençoar o nosso trabalho. Nosso trabalho realizado debaixo da bênção de Deus jamais será bom. Mas nós não podemos deixar de trabalhar pela nossa casa, de correr os muros, de observar as trincas, de olhar os riscos, porque ladrões da nossa alegria, da nossa bem-aventurança, estão diante de nós todo dia. Eles não vão se descuidar. Se eu me descuidar, ele vai me atingir.
Então o salmista é muito claro quando ele vai ensinando os filhos, dizendo: olha, nós temos que crer na soberania de Deus, mas não podemos cruzar os braços, nós não podemos deixar de ser vigilantes, nós não podemos deixar de trabalhar, de nos empenhar, de dar o nosso melhor em favor da nossa família, porque é assim que Deus nos abençoa. Por isso, faça o melhor que você puder. Aí eu lembrei da história de Joquebede, a mulher que nasce, ou que está no exílio, junto ao Egito, no cativeiro do Egito, e que vê o faraó dar uma ordem: nós vamos matar todos os meninos hebreus, porque o povo hebreu se multiplicou muito, e é um risco muito grande deles formarem um grande exército e tomar o Egito para eles. É uma ação política, é uma ação de defesa. As meninas deixam viver, os meninos matam. E ordenou às parteiras egípcias que fizessem assim. É claro que a soberania de Deus está agindo. É claro que Deus tem um propósito na vida de Moisés para levar o povo lá na frente. Não posso deixar de crer, de confiar, de proclamar. A proposta de Deus e a predestinação de Deus para a nossa vida, para algumas tarefas, para algumas ações que Ele determina para nós, que Ele reserva para nós, que Ele separa para mim e para você. Mas eu não posso deixar e negar o cuidado dessa mãe. Enquanto ela pôde esconder, ela escondeu essa criança com cuidado por 3 meses. O menino chorava cada vez mais fraquinho, era mais gordinho, dava para ficar com a janela do quarto sempre fechada, tudo bem escuro, 40 dias aí, né? Vamos esperar aí, no momento comum, vamos esconder essa criança. Mas chegou um momento que não dá para esconder. Não dá para esconder. Então ela vai fazer com todo cuidado, com todo carinho, um cesto de junco. Ela vai passar bem tudo para esse negócio não entrar. Ela vai fazer um plano de levar ao rio, enquanto a menina, a filha de Faraó, descia para a cidade. Ela vai dizer para a sua filha Miriam: fica aí, vê o que vai acontecer, espera, depois me conta o que aconteceu. Fica aí, escondidinha no meio do mato, as marcas por vir. Mas ela preparou tudo com muito cuidado para a criança não ser atingida pela água, não ficar com medo de estar no meio do mato. Mas ela deixou lá certinho, cestinho de junto, tudo bem cuidado, com muito carinho, do jeito que ela podia fazer, o melhor que ela podia fazer, ela fez. E vem a Faraó se banhar, contra a criança, e a menina esperta corre lá e fala: olha, é um hebreuzinho, é um menino, filho dos hebreus. Você quer que eu chame uma ama para amamentar essa criança para você? Porque ela precisa de leite materno, novinha ainda, até desmamar. Filho de Faraó pegou a formosura do bebê, a ação da providência de Deus, e disse: chama alguém lá. Ela foi chamar a mãe, a filha de Faraó pegou a criança, devolveu Moisés para Joquebede sem saber que era dela, e falou: amamente essa criança para mim, por favor, cuide dela, vou te pagar para isso, te dar alguns trocados. A mãe começou a fazer o que ela mais gostaria de fazer, cuidar do próprio filho. Deus ainda abençoou que ela agora estava ganhando para isso. Deus fez melhor do que Joquebede imaginou. Foi melhor do que Miriam pensava: vamos chamar a mãe. Pessoal, pelo menos vai amamentar, beleza. Não, não vou te pagar. Imagine você sendo pago pela casa real, você está sendo pago pela princesa. Não é umas moedas qualquer, não, pode ter certeza, você bem pago. Houve bons tostões. Mas resultado de quê? De um cuidado debaixo da providência e da bênção de Deus. Ela não colocou o menino ali numa jangada, ela não levou ele para ali a hora dos jacarés, dos crocodilos do Egito se alimentar. Ela escolheu o melhor lugar, o melhor momento. Ela escolheu o momento que o menino teria condição de receber o cuidado, de receber a proteção, de ter a vida preservada. Ela se arriscou, mas ela não que ela podia fazer, ela fez o melhor que ela pôde. Mães fazem isso, fazem o melhor que podem.
Quando a mãe vai dizer um não, você pode saber, esse não é o melhor. Nossos filhos ficamos revoltados, ficamos entristecidos, ficamos magoados. Às vezes lá na frente Deus nos dá a condição de ver que é o melhor, outras vezes nós nem vemos, porque não conseguimos enxergar como a mãe enxergou, com a proteção, com o carinho, com o afeto, com o intuito de trazer o melhor para a história, para ver como ela agiu. Então, quando você vai olhar para a sua casa e pensa na alegria e na felicidade da sua casa, você tem que estar com uma certeza, só uma: eu estou dando o meu melhor aqui, como pai, como mãe, como cônjuge, como filho, como irmão, como irmã. Eu estou fazendo o meu melhor pela minha família. Quando eu faço o meu melhor, as bênçãos de Deus são melhores e são maiores. Bênçãos procedentes do trabalho seu e da sua confiança no Senhor. Aí você vai ver o salmista mencionar a bênção mais preciosa que um pai e uma mãe pode ter: filhos. Filhos enchem a casa. Filhos fazem você se sentir diferente. Filhos trazem uma sensação que nada no mundo dá. A mãe desde o tempo da gestação, quando a criança começa a mexer. O pai, do momento em que ele toma na mão, nos braços, se emociona com a herança que Deus deu. Por isso que o salmista vai falar: olha, aí Deus vai abençoar, Deus vai honrar-nos, Deus vai trazer para vocês a herança mais preciosa, Deus vai trazer o fruto do ventre, como prêmio, como recompensa do Senhor. O esforço, o empenho do seu trabalho diante da soberania, do cuidado, da providência de Deus. E Deus está falando aqui, Ele vai prover bênçãos. É por isso que o salmista menciona filhos, porque na cabeça do salmista, para um casal, para uma casa, para uma família, a bênção mais preciosa são os filhos. É claro que Deus nos dá muitas bênçãos. E Ele nos trouxe a bênção maior através do seu Filho, porque quando cumpriu-se a plenitude dos tempos, Ele nos enviou Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, Jesus cumpriu o seu propósito, Jesus nos salvou dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nos abriu um caminho de eternidade, capaz de nos dar a vitória sobre a morte. Jesus nos deu a herança do céu, da eternidade, sem pranto, nem morte, nem luto ou dor, como nós cantamos. É a graça de Deus que manifesta para nós. Mas quando nós pensamos em família, nós entendemos que a herança mais preciosa são os filhos. Essa é a bênção maior que uma casa pode ter. Então, quando nós começamos a entender o que o salmista quer dizer, nós começamos a perceber o que? Quando eu trabalho, dou o meu melhor, quando eu confio na soberania de Deus, naquilo que eu não posso, eu não tenho bênção de Deus na minha casa. O abençoado Senhor na minha história. Por isso que as circunstâncias adversas às vezes não roubam de mim a alegria, a bem-aventurança que Deus quer me dar, que Deus quer trazer, que Deus quer preservar, apesar de. Então não deixemos de confiar. Não deixemos também de trabalhar ao nosso melhor. Não faça meia boca, não faça o que dá para fazer, não empurra a barriga. Ofereça o seu melhor para alcançar o melhor resultado. Porque quando você dá o melhor, Deus dá o melhor para você. Quando você faz com esforço, Deus se esforça e trabalha a noite toda, porque a sua manhã, quem sabe, possa ser de alegria, onde a graça dele há de se manifestar, depois de uma noite toda. E assim nós vamos trabalhando, vamos recebendo de Deus para a alegria, para a felicidade, para a bem-aventurança da nossa casa.